Seguindo o baile, então, vamos começar a aplicar essa tal proporção em massa? Então vamos fazer um primeiro exemplo bem tranquilo aqui, né? Usando inclusive a equação, a reação que estávamos vendo. Diz o enunciado, quantos gramas e quantos no masculino, porque gramas feminino é grama que nasce no chão. Quantos gramas é a pergunta da massa. Quantos gramas de metano, que é o CH4, devem ser consumidos para que se forme 220 gramas de CO2? Qual é a massa desse cara para que se forme 220 gramas desse cara? E aqui temos as massas molares de cada elemento. Bom, o que fazer? Precisamos da proporção em massa. Sem a proporção em massa a gente não tem lugar. Então a gente constrói a proporção em massa seguindo o nosso roteiro. Ó, primeiro faz a proporção em mol. Metano e CO2 é 1 mol desse para cada 1 mol desse. Assim, 1 mol de metano para 1 mol de CO2. Legal. Só que agora você precisa converter em massa. Então você precisa das massas molares. A massa molar do metano é 16 gramas por mol. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Fizemos na aula imediatamente anterior. Então agora a gente sabe que a proporção disso aqui é 16 gramas desse cara para 44 desse. Também fizemos na aula anterior, tá? Exatamente essa proporção. Agora que você tem a proporção, você pode usar a regra de 3 para achar no caso da pergunta. Então, ó, temos 16 para 44, isto é, comparando o que você tem de metano para CO2. Quando você tem 16 de metano, forma-se 44 de CO2. E agora vem a pergunta. A pergunta do problema é, para que sejam formados 220, quanto será que tinha de CH4, né? E aqui eu quero que você perceba um negócio legal. Se você tivesse multiplicado 44 por 10, aqui embaixo seria 440. Bom, mas apareceu 220, que é metade. Então quer dizer que da linha de cima para de baixo multiplicou-se por 5. Multiplicou por 5 nessa descida. Significa que x tem que ser 5 vezes 16 também, porque as coisas aumentam na mesma proporção, né? Então, 16 vezes 5 é 80. Portanto, a resposta esperada é 80. Mas vamos fazer a conta para você realmente acreditar em mim. Gente, proporção diretamente proporcional, aqui, né? Regra de 3 direta, multiplica cruzado. X vezes 44, aqui. 16 vezes 220, aqui. Agora passamos esse 44 com a operação invertida, então ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é, portanto, 16 vezes 220, já estava aqui, dividido por 44, que é o camarada que veio dividindo. E aí, esta conta é 16 vezes 5, note que 220 dividido por 44, ó, isso aqui dá 5. Portanto, 16 vezes 5, 80 gramas é o resultado. Portanto, para que se forme 220 de CO2, é exigido 80 gramas de CH4 metano. Beleza? E esse foi, portanto, o nosso exemplo inicial. O próximo exemplo vai ser um pouquinho mais complicado, tal, mas nada demais. Até breve!